presidenta. Estamos Olá. iniciando, presidenta, a gravar, né? A gravação. Só estávamos esperando, né, você chegar e acionar o botão. Então, Erivaldo, nós demos alguns informes, Aparecida, né, sobre o edital, né, para publicação sobre textos, né, sobre a BNCC, na perspectiva, né, do Paulo Freire, do legado do Paulo Freire. Eu dizia, né, da nossa alegria de estar publicado, de estarem publicados os anais, né, do 11º Colóquio Internacional Paulo Freire no nosso site, no site do Centro Paulo Freire, e começaria a falar, estimular as pessoas a se animarem, a se associarem ao Centro Paulo Freire. Mas eu penso que você faz isso assim com muito mais, né, maestria do que qualquer outra pessoa. Então, te convido a estar conosco, a falar um pouco, a fazer essa apresentação do centro e, em seguida, a gente continua. Boa noite a todas e todos. Com grande alegria, né, que a gente dá início, dá continuidade ao grupo de estudos que nós estamos, Educação como Prática de Liberdade. E que bom que somos uma equipe que, quando o outro, por um motivo ou outro, não chega no horário, já se dá continuidade, né? Então, que maravilha. Como disse, uma alegria imensa tê-los e tê-las aqui, né, nesse momento. Espero que todos nós tenhamos feito boas leituras para termos boas discussões nessa noite, porque essa é a nossa proposta maior, nosso objetivo maior. Né? E que bom ver Inês e todos que estão se achegando aqui, Aparecida e todo mundo. Que maravilha, né? Com relação a essa questão que Cícera coloca aí, da Associação do Centro Paulo Freire, como falei anteriormente, no estudo passado, o Centro Paulo Freire é uma organização não governamental e que a nossa existência se dá exatamente com as atividades que nós realizamos e também com a associação de diversas pessoas. Nós temos associados em outros países, aqui no Brasil todinho, e assim nós vamos. E é muito simples para fazer a associação. Basta você fazer uma visita lá no site do Centro Paulo Freire, que eu já observei aí que as meninas estão colocando, né? Colocando o site, e lá uma aba onde tem associados, e você pode fazer o seu cadastro. E, a partir daí, fazendo o seu cadastro, você vai fazer uma contribuição muito pequena, anual, é uma contribuição singela, somente com o Centro Paulo Freire, uma contribuição anual para a gente poder dar andamento às nossas atividades, né? As atividades do Centro Paulo Freire. Então, seja membro do Centro Paulo Freire, participe, né? E receba todas as nossas atividades. Vamos dando boa noite aí, há tanta gente que já chegou, Ana Lúcia, Carlos Wagner, Carolina, nossa hoje que teremos Cícera, Cida Cruz, que sempre está conosco, Cristiane, Davi, Dulce, Francisco Chaves, eu vi que Francisco Chaves se associou ao centro. Inês, Jefferson, Jefferson, Juliana Ramos, Leandro, Luciana, Maria Melo, que está aqui em dupla, né? Mário Sérgio, Mônica da Mata, Mônica Silva, Otávio Gil. Aqui tem PAC, Distrito 2, eu não sei quem é essa pessoa, né? Deve ser aqui
de empresa. Professora Gessiane Fernandes, que bom, Rodrigues Manuel, Rosana Pedrosa, Samira, Sérgio, Verônica está aqui, que maravilha, que é Verônica que vai fazer a síntese para dar início hoje, não é isso? Iogo William Francisco e Olga, que bom, minha gente. Seja bem-vindo a mais. Olá, boa noite. Olá, a mais esse encontro de hoje, né? Como a Vera está presente, e depois a gente fala mais do centro, quando tiver mais pessoas, quando chegarem mais, aí a gente fala mais das nossas atividades do centro, né? Aí eu penso que a Vera poderia dar início com a síntese da semana passada, para quem está chegando hoje, poder ir se familiarizando com o que aconteceu há 15 dias atrás. Vera? Vera? Cadê você, minha amiga? Verônica. Verônica, é porque eu chamo ela de Vera. Pois é, professora Erivalda. Ela acabou de sair. Ela estava com problema na conexão, mas ela está preparadíssima, viu? Nossa, tenho certeza que vai ser muito lindo. Então, penso que nós poderemos passar, né? Então, enquanto aguardamos, né? Opa, voltei! Olha, a nossa Verônica Cunha chegou! Vai lá, Verônica! Deixa eu aproveitar e falar logo antes que a minha conexão dê ruim de novo. Boa noite a todas as pessoas mais uma vez. Também quero dizer da minha alegria de estarmos reunidos de novo, reunidas aqui para estudar, para buscar. Eu aqui da Baixada Fluminense, né, do Rio de Janeiro, vocês, muitos de vocês no Nordeste, no interior do Nordeste, outros estados. Eu acho que isso é muito bonito. Quando eu pensei hoje no que nós poderíamos conversar sobre o encontro passado, eu lembrei de um texto que, se eu não me engano, eu já li no nosso encontro, um dos nossos encontros da Pedagogia da Autonomia, mas eu decidi trazê-lo novamente, que eu acho que cabe para tudo que aconteceu no último encontro, porque foi a apresentação, né? Ela acabou se estendendo um pouco, e vocês, com toda a sensibilidade, a presidenta e a equipe, as meninas, que eu já tive prazer, como Cícera, dividir trabalho, que foi muito bonito. A Aparecida também, que já nos ajudou aqui em Queimados no trabalho, com essa questão do remoto. E aí, com muita delicadeza, vocês iniciaram a apresentação do livro, do capítulo proposto, mas permitiram, né? Eu acho que permitir não é nem o verbo, mas acolheram a decisão do grupo de estender a apresentação. As pessoas falaram sobre si, né? E eu acho que isso é muito freiriano, né? A gente não se prender àquela proposta, não, porque tem que ser esse capítulo, vai ser desse jeito. E nesse primeiro encontro, as pessoas desejaram falar de suas formações, desejaram falar de suas atuações, né? Em espaços escolares e não escolares. E o nosso primeiro encontro foi basicamente isso, que é muita coisa, porque a gente precisa estar inteiro no que a gente decide fazer, né? A gente precisa, nós somos múltiplos e singulares. Isso é muito, muito maravilhoso para alguém que se pretende freiriano, né? Se constrói, se faz dia a dia freiriano. Então, eu escolhi esse texto porque eu considero que ele representa um pouco o nosso encontro, nosso primeiro encontro desse livro, dessa obra tão potente, desse homem tão incrível que é Paulo Freire. O texto se chama Teia e diz assim: tecer é uma arte, criar teia é um exercício. Uma linha aqui, outra linha ali. Tecer é uma arte,
Criar teia é paciência, um movimento, um coletivo. Um, mais um. Teia não é para hoje. Trabalho coletivo é uma arte. Criar teia é cansativo. Eu, tu, mais um, mais um. Teia não é para hoje. Teia também não é para amanhã. Então, com esse texto chamado Teia, eu saúdo a todos e todas e digo da minha felicidade ser um fio nessa teia que começou a ser construída há muitos anos atrás pelos os que vieram antes de nós. E ouvir é um exercício. E ele foi iniciado lindamente no primeiro encontro. E eu concluo com essa provocação, que a gente conversa muito nos nossos encontros ferianos sobre a palavra, a força da palavra. E eu acho que nós vivemos um momento importante de escuta. Todas nós que estamos na luta há muito tempo, de retomarmos, reaprendermos a ouvir. E isso foi muito bonito no primeiro encontro. E como a teia não é para ontem, não é para amanhã, sigamos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Verônica, que aqui já tem pessoas te chamando de Vera, né? Já, já fizeram a síntese, né? Da Verônica, que é Vera, maravilhosa. Então, a burocracia. 3. Sisto Martínez fez o serviço militar no quartel de Sevilha. No meio do pátio desse quartel, havia um banquinho. Junto ao banquinho, um soldado montava guarda. Ninguém sabia por que se montava guarda para o banquinho. A guarda era feita porque sim, noite e dia, todas as noites, todos os dias, e de geração em geração, os oficiais transmitiam a ordem e os soldados obedeciam. Ninguém nunca questionou, ninguém nunca perguntou. Assim era feito e sempre tinha sido feito. E assim continuou sendo até que alguém, não sei qual general ou coronel, quis conhecer a ordem original. Foi preciso revirar arquivos a fundo. E depois de muito cavocar, soube-se. Fazia 31 anos, 2 meses e 4 dias, que um oficial tinha mandado montar guarda junto ao banquinho, que fora recém-pintado, para que ninguém sentasse na tinta fresca. Eduardo Galeano, no livro dos abraços. E nós trouxemos o Eduardo, porque ele dialoga conosco, dialoga com Paulo Freire, dialoga com o texto, o capítulo do texto que hoje nós vamos conversar, dialogar, nos provocar. E nós deixamos, no encontro passado, uma questão problematizadora, uma questão para mobilizar a nossa leitura, para mobilizar a nossa reflexão do texto, do capítulo, que é a Sociedade Brasileira em Transição, que é basicamente para que a gente pense como que esse texto, que esse capítulo, esse texto, que a gente vai refletir, dialogar hoje, escrito por Paulo Freire,
ele dialoga com a conjuntura atual, com o que a gente vive, né, na atualidade, né? Qual é esse diálogo entre, né, o que Freire coloca, né, inspirado, né, provocado e violado, inclusive, porque ele escreve, né, o texto, né, esse livro, Educação como Prática da Liberdade no Exílio, assim como vários outros, né, mas esse logo, né, logo após, né, o golpe de 1964, né, e o que é que Freire, o que ele traz hoje, né, nos provoca a pensar a realidade brasileira e nos provoca o agir, né, hoje, né? Né, eu trarei, né, eu vou trazer alguns elementos, né, que me provocaram na leitura, mas a intencionalidade e o objetivo é que sejamos nós, vocês, todas nós, quem nos coloquemos. E nossa proposta é que, assim, tem a mãozinha, né, aí né, quem desejar pode se inscrever, apertar, né, aí a mão, para suas colaborações, contribuições, provocações, questionamentos, né, para o diálogo, certo? E aí, né, como nós temos, agora nós temos 39 pessoas, para que a maior quantidade de pessoas possível participe, a gente pensa entre 3 e 5 minutos, né, a nossa fala, né, para que, né, oportunizemos, né, outras pessoas a se colocarem. Então, eu vou... esse é um texto, né, Educação como Prática da Liberdade, inclusive, né, que eu defendi ferrenhamente, né, quando nós estávamos não é ferrenhamente assim, porque foi discordante, né, das demais, mas com muita paixão, quando nós fomos pensar, né, esse grupo de estudo, porque é né, um texto, é um livro, são textos, né, que, assim, nos trazem, né, a obra de Freire tem muito isso, mas esse especificamente ele me toca, porque traz muito a questão, né, da conjuntura política e de como a construção e romper-se com séculos de opressão, de escravização, de medo, de exploração, é complexo, é difícil e requer um trabalho coletivo. E requer, né, compromisso político, né, das pessoas, né, que estão nesse processo. E o Freire, né, traz em vários, né, trechos desse texto, né, desse capítulo, aqui, a Sociedade Brasileira em Transição, assim, inicialmente dizendo que os seres humanos, e aqui eu vou dizer pessoas, seres humanos, o texto está, né, colocado como homem, né, como os homens, mas a gente sabe que este, né, foi um momento da obra, da escrita do Freire, e que depois ele, né, se coloca, né, nesse lugar de homens e mulheres, e que nós temos toda, né, essa liberdade, né, para nos colocarmos, né, de como essa sociedade brasileira em transição, que ele, né, se refere a antes de 64, ela é atacada, né, de como a classe dominante brasileira ela não permite que, né, o povo, as camadas populares, a classe trabalhadora, à medida, né, que está, né, nesse processo de libertação, né, ela vem e corta esse processo. E ele também coloca, né, que o homem, né, e aí eu vou ler uma citação, um trecho, né, uma nota da página 58, que ele diz assim: o homem integrado é o homem sujeito. A adaptação é, assim, um conceito passivo. A integração ou comunhão é ativo, é um conceito ativo. Então, né, nos provocando também, né, a questão da integração e não a acomodação. E essa integração, ela se dá na coletividade, ela se dá na relação entre os sujeitos e também na relação entre o ser humano e a natureza, que é o que se produz, né, que produz a cultura, que é a nossa marca, né, a marca humana no mundo, né,
né, nessa relação com o mundo. Né? E aí, o Freire também traz, né, de que desse nosso compromisso, né, dessa construção ser uma construção crítica. Então, a necessidade de uma permanente atitude crítica. E essa permanente atitude crítica se dá no território, no local, no tempo histórico que nós vivemos, né, que nós estamos no mundo. No entanto, ela não se limita a isso, por isso, a importância do estudo, da reflexão, de retomar, né, de se compreender que as reflexões, as tomadas de decisões em um determinado momento histórico, elas não dão conta, né, do que vem a seguir. Né? E por isso a importância de sempre, né, essa permanente atitude crítica. Né? Na página 65, eu estou citando, minha gente, as páginas, né? Nós disponibilizamos, né, um material, né, para as pessoas, né, um material digital, o livro, né, mas eu estou citando a edição, né, essa edição, que é a edição de aniversário, né, essa edição de aniversário. Então, pode ser que quem esteja com outras edições, as páginas, né, sejam diferentes, certo? Então, na 65, quando ele contextualiza, né, que sempre que a sociedade brasileira, sempre que o povo, né, está se organizando, está tomando, né, energia, força para tomar suas próprias decisões, vem o poder dominante, vem a classe dominante, vem os opressores e fazem, né, esse corte. Né? E na 65 ele diz assim, e que temas, é uma pergunta, é uma provocação, e que temas e que tarefas teriam sido esvaziados e estariam esvaziando-se na sociedade brasileira, de que decorressem a superação de uma época e a passagem de outra. E que temas e que tarefas teriam sido esvaziadas e estariam esvaziando-se na sociedade brasileira de que se decorressem a superação de uma época e a passagem de outra. E aí ele traz temas, né, como a democracia, né, como a reforma agrária, né, como a educação e vários outros temas. E nós, né, o que foi, né, como se dá o processo de transição dessa sociedade contemporânea a partir da leitura do primeiro capítulo, dessa nossa conjuntura, né? Essa a Erivalda Torres colocou aqui, né, para a nossa, né, a nossa provocação, a nossa fala, na leitura de vocês, nas anotações, né, nessa relação do acúmulo que nós já temos, né, porque está estreitamente, né, relacionada a nossa leitura do livro, do texto, com a nossa leitura de mundo, com a nossa relação, né, com a realidade. E como foi esse processo de vocês? Como foi que vocês perceberam esse processo de transição da sociedade contemporânea, atual, dessa nossa conjuntura, olhando também na perspectiva, né, que o Freire traz, inclusive, né, quando ele relaciona, né, o golpe, né, militar, civil-militar de 64, todo o rompimento que esse golpe traz, né, o retrocesso, o conservadorismo. Microfones, né, abertos. A Graça Helenice, eu vou abrir aqui, eu pensei a Graça foi a primeira pessoa, né, que acionou, é a Graça. Então, Graça, por favor, pode seguir. E enquanto a gente ouve, escuta a Graça, a gente pode também nos colocando aqui, acionando a mão. Por favor, Graça. Boa noite. Olha, é muito bom a gente reler Paulo Freire, porque a gente já vê uma outra passagem, né? Eu vejo que o texto é um texto visionário do que a gente está vivendo.
porque ele faz uma relação com a ditadura militar, o processo em que ele estava, né, inserido, e mesmo sendo um processo contemporâneo, mas nós estamos vivendo um outro momento muito obtuso e muito obscuro para a gente, e que o texto faz a gente se reanimar. Agora, eu até coloquei aí, eu até escrevendo, correndo, aí botei, foi justamente porque tem várias páginas que eu tinha questões para colocar, mas eu queria trazer por essa aí, do debate. Porque esse debate é um debate atualizadíssimo para a gente fazer. A gente está vendo o quanto a democracia, novamente, está sendo rechaçada, e que a gente sabe que dentro do projeto de disputa, um projeto político que está em disputa, quer negar isso para a sociedade. Então, várias vezes o texto me dava muita instigação, inclusive de relações com outras leituras que a gente faz para uma educação popular feminista e antirracista. Né? Então, eu lembrei de Bell Hooks, quando ela fala o texto de Vivendo o Amor, porque ele fala do amor, mas como um ato político, como ele vê a educação. E eu penso que os temas que ele traz nessa página, que eu até tinha colocado, vou pedir para reforçar, que eu acho que é muito mais uma provocação para animar a nossa potencialização enquanto educadoras em sala de aula, quem está em sala de aula, quem está em organização não governamental, como é o meu caso, mas para a gente se sentir mais fortalecido, porque a conjuntura, a realidade é muito adversa. Então, eu trago muito mais. Além desses temas, o Paulo Freire, em outra página, ele fala a respeito de alguns temas que não são para ser colocado. Eu não me lembro bem a página, porque eu estou procurando, eu rabisquei, porque essa página que você disse está na minha 55. E tem uma página que ele fala dos temas que poderia não ser discutido. Aí eu fiquei me perguntando que temas são esses. Porque, para mim, dentro de uma sociedade em transição, complexa e plural, e ele até fala disso, eu acho que várias falas de Paulo aqui, eu revendo o texto, vi como se fosse uma categoria para a gente estar, como tipo, fazendo, aproximando de algum dicionário, né? Porque ele traz muito isso. Mas aí eu te perguntaria, para provocar não só você, viu, Cícera, mas o próprio grupo. Quais os temas que a gente acha, que a gente pensa que é interessante para afirmar no nosso processo educativo, dentro dessa discussão de uma sociedade brasileira contemporânea, mas essa sociedade brasileira em transição, que inclusive ele diz que essa em transição é por causa da crise de valores, e isso a gente está vivendo novamente. Nós estamos vivendo um momento de crise de valores. Então, que temas são fundamentais para a gente provocar entre nós e até para os educandos e educandas a discutir? Eu provoco mais nesse sentido. Obrigada, Graça. Sérgio, por favor, pode seguir. Eu me inscrevi para falar logo, porque fazia muito tempo que eu não estudava, assim, pegar um livro, participar de um grupo de aula, de estudos, né, de discussão, e logo com Paulo Freire, né? Então eu peguei esse livro, comecei a ler, li o capítulo 1, com atenção, e fui anotando, fui marcando aquilo que chamava atenção. Quando eu vi, eu estava com 3 folhas já de citações e tal, daí eu me dei conta também, estou lendo um livro do Paulo Freire, né? É uma sabedoria extraordinária, cada parágrafo é especial, e separei umas questões ali. Primeiro que eu atuo no meio sindical, então eu acho que o Paulo Freire tem muito a ensinar para a gente, de dialogar com calma com os trabalhadores, né, de construir com eles as coisas. Então, Paulo Freire é o grande mestre, o grande professor, não só dos professores da educação, mas também dos movimentos, e sobretudo dos movimentos sociais. Então, ele tem essa pedagogia dele muito importante.
eu separei várias coisas, marquei várias coisas, mas tem uma que eu marquei ali que parece que, infelizmente, a história ela está, em relação ao período que ele escreveu a obra, parece que está dando um segundo turno para nós, né? Parece uma reedição, né, daquilo ali, e é uma obra super atual, né? Parece que foi escrita para agora, para os nossos dias, né? Então, eu coloquei ali uma das grandes, se não a maior tragédia, isso está na página 43. Uma das grandes, se não a maior tragédia do homem moderno está em que é hoje dominado pela força dos mitos e comandado pela publicidade organizada, ideológica ou não, mas ela é ideológica, ele faz o questionamento teórico, mas é ideológica, e por isso vem renunciando cada vez mais, sem o saber, a sua capacidade de decidir, vem sendo expulso da órbita das decisões. As tarefas do seu tempo não são captadas pelo homem, mas a ela apresentadas por uma elite, que as interpreta, eles entregam de forma de receita. E eu relacionei isso um pouco com como é que está sendo produzido no atual contexto as opiniões sobre tudo, né? E a rede social, essa coisa dos algoritmos, essa dominação que está acontecendo hoje na nossa sociedade, ela é terrível, terrível. E eu acho que ele dialoga com esse tema. Mas a mais importante que eu achei assim foi a de que o povo não conta nem pesa para o sectário, a não ser como suporte para seus fins. Essa é a frase mais curta que eu destaquei, mas eu achei ela muito chave, muito chave. Nada vai mudar sem o povo e sem com o povo. Então, essa interpretação que eu faço é muita coisa. Eu até achei, vou dividir com vocês, no grupo de estudo, que eu achei o Paulo Freire era mais fácil de entender, mas não é. Ele é muito profundo, muito profundo. Verdade, Sérgio, porque tem trechos, né, que a gente vai, né, daqui a pouco eu vou trazer um, né, que eu já, né, e aí eu voltei, refleti, você faz a reflexão e diz, será que é isso, né, né, e como é, mas é maravilhoso também né, essa provocação. Daqui a pouco, Samira, né? Daqui a pouco Samira, porque aqui a Dulce Ângela, né, no bate-papo, colocou que parece que a Polícia Federal está nesse momento escrevendo para nos provocar. Ah, não é Polícia Federal, não, é Paulo Freire, porque aí, a minha gente, tá vendo? A gente tá tão assim, o PF, que PF, aí eu digo, polícia. Não, que Paulo Freire está, porque a gente vive em tanto, olha como é, né? A gente vive tão. Ultimamente, né? Então, nessa lógica mesmo de estar sempre alerta, né, a tantas, né, a questão do sistema eleitoral, né, do questionamento, né, da legitimidade das urnas, disso, daquilo, um sistema tanto de vigilância que aí a gente, né, vê uma sigla e aí, né, e a gente está num grupo de estudo sobre, né, Paulo Freire, uma obra de Paulo Freire, mas a PF não é Paulo Freire, é a Polícia Federal, né, a nossa polícia, né, da repressão, né, desses tempos, né, a nossa polícia política. Então, parece que Paulo Freire está, nesse momento, escrevendo para nos provocar profundas reflexões em tempos, né, tão desafiadores. Nos convida a nos mobilizarmos para ação, reflexão, ação. É a Dulce Ângela Quintanilha que coloca. A Marília coloca: percebi que, a despeito dos movimentos sociais terem balançado o que nos era dado como certo na sociedade, a volta do conservadorismo, do autoritarismo exacerbado. De certa forma, quem se declarava militante, pelo menos aqui no Norte, ficaram paralisados, aceitando propostas de políticas do governo sem questionamento, acomodaram-se com os ganhos do PT no governo. Bem, sempre achei Paulo Freire muito atual, a Genilda coloca.
E aí eu fiz aqui, mas não vou falar agora, quem vai é a Simara, e vocês, minha gente, se coloquem, né, reavivando que a nossa proposta desse grupo de estudo é ficarmos até as 20h30, então é muito, muito importante que a gente, né, fale, coloque, né, as dúvidas, né, o que a gente, né, disse, esse daqui é tão essa complexidade, como é que a gente elabora coletivamente? Né? A Inês, que está aqui, que também pode nos contribuir tanto, e todas nós, né? Eu digo a Inês porque ela está bem aqui no meu visor. Mas eu chamo, convido a Samira e convido todas vocês a se inscreverem também. Por favor, Samira. Boa noite, todos os presentes. O que me chamou mais atenção na pergunta deixada foi a passagem que diz assim: porém, à medida que, na fase de transição brasileira, o clima emocional se intensificava e o irracionalismo sectário, sobretudo de direita, se fortalecia, se fazia cada vez mais difícil uma educação capaz de corresponder a este fundamental desafio, o da ascensão da ingenuidade à criticidade. Robusteciam-se as barreiras contra esta educação. E, assim, eu acho que isso é o mais atual impossível, né? Principalmente porque a gente vê, hoje em dia, esse clima emocional irracional muito intensificado. Aqui em Maceió, aconteceu de uma professora parar o seu carro no estacionamento de um supermercado, e só porque no carro dela tinha um adesivo do PT, alguém riscou o carro dela inteiro, né? Então, é uma coisa irracional riscar o carro dela de prego, né? O capô do carro dela. Né? Então, a gente vê esse clima emocional e racional no Brasil se intensificando, e a proibição, né, dos professores. Nós que estamos em sala de aula, eu sou estudante ainda de pedagogia, mas já atuo, já sou estagiária, né, numa escola de educação infantil, e de ver que os professores estão mudos, né? Eles são cada vez mais silenciados, eles não podem falar sobre muita coisa, porque a criança, ela chega em casa falando, e o pai vai lá dizer, olha, o fulano chegou dizendo isso, isso e isso, e o professor não pode falar, e o professor não pode ensinar. Eu tenho um amigo que é professor de história, ele foi ensinar sobre a história do país e os pais reclamaram, né? Então, assim, você tem que mentir ou você tem que omitir, né? Então, assim, é um desafio muito grande, acho que hoje, especialmente, chegar a essa pedagogia crítica, né? Fazer o aluno pensar, porque são barreiras que estão sendo cada vez maiores, né, para a educação. Então, eu acho que isso me chamou bastante atenção no livro, porque, para mim, Paulo Freire é sempre muito atual, e cada vez que eu leio, é como se ele estivesse escrevendo em 2022, infelizmente. Obrigada, Samira. Erivalda Torres, por favor. Veja, logo no início deste capítulo, há uma colocação de Freire que nos chama muita atenção. Em nós, pessoas, em como seres de relações no mundo, mas não no mundo, mas com o mundo. Ele diz, é fundamental, contudo, partirmos de que o homem, ser de relações, e não só de contatos, veja, e não só de contatos, porque nós tomamos a outra pessoa como um ser de contato, mas não um ser de relações. Aí ele nos chama, não apenas está no mundo, mas com o mundo. E isso me fez, eu já tinha lido essa obra, e refleti de novo na retomada. Por quê? No mundo em que nós estamos vivendo, nas dificuldades que nós enfrentamos,
nós deixamos de ser seres de relações para ser de contatos com os outros. Passamos, é aquele meu contato, é aquela pessoa que eu passo a mensagem, é a pessoa que eu converso, é a pessoa que eu trabalho, é a pessoa da minha casa que eu durmo, mas não é a pessoa que eu me relaciono com o mundo, porque ser um ser de relação no mundo é ser um ser de realidade, de conhecer a realidade da outra pessoa, é conhecer a outra pessoa, é estar no mundo, viver, ter essa vivência. Então, depois, aí mais à frente, Paulo Freire vai nos dizer, nas relações que o homem estabelece com o mundo há, por isso, uma pluralidade na própria singularidade. Porque, se nós pensarmos, quantos de nós somos diferentes, mas somos singulares? Somos muitos, mas não existe outra Erivalda, não. Pode existir outro nome, outra pessoa, Erivaldo, mas eu sou única. Eu sou singular na minha pluralidade, e vocês também. Sérgio, Graça, cada um de nós. Então, essa singularidade que muitas vezes nós não respeitamos na outra pessoa. Nós queremos muito que o outro seja eu, ele seja nós. Então, essa relação, a gente tem que saber, a gente tem que construir. É uma relação de construção. Porque também nós não só somos singulares, nós também somos plurais. Porque a partir do momento que nos relacionamos, nós também vamos aprendendo com a teia que Verônica colocou no início da nossa conversa. Essa teia que é tão fundamental e tão importante para que possamos estabelecer as relações humanas, para que possamos ter não contato com a outra pessoa, mas ver a importância que a outra pessoa estabelece comigo, nas relações que ela estabelece comigo, nas relações que nós construímos juntos. Então, isso é muito importante. É nas relações que eu construo na minha família, nas relações que eu vou construir no meu trabalho, no Centro Paulo Freire, nesse grupo de estudo. A importância que cada um tem dentro dessa pluralidade, e a gente essa singularidade, né? Aí ele nos fala da transitividade. A transitividade é super e tem uma significância muito grande. Porque o que é ser transitivo? O que é transitivo, quando a gente estuda língua portuguesa, o que é transitivo é o que exige um complemento. Não é isso? Eu não sou intransitiva, eu exijo, estou sempre precisando de um complemento. E esse complemento é Inês que vai me dar, é Aparecida que vai me dar, é Rodrigues que vai me dar, é Francisco que vai me dar, nas relações que eu estabeleço com o outro e no mundo e com o mundo. Nessas relações que a gente estabelece, então é aí que vem a nossa transcendência. Aí que a gente vai fazer nessa transitividade. Aí a gente vai falar da nossa inconclusão, quando ele diz, eu sou um ser de ser inacabado, de ser inconcluso, porque não chego à minha finitude. Então, era essa contribuição que eu queria colocar. Obrigada, companheira Erivalda. Francisco está inscrito. Por favor, Francisco. Boa noite, gente. Boa noite a todas e todas. Erivalda acabou de suscitar aqui uma fala falando sobre isso, de ser junto, né? De estar junto. Eu estava vindo de uma formação antes de chegar aqui no Centro Paulo Freire, né? Antes de me associar e antes de estar aqui nessa roda, né? Participando em conjunto. Eu vim de uma formação que era um pessoal assim um pouco intransitivo, sabe? Meio direto, assim.
só da engenharia, assim, não precisava muito de complemento, não. Dizia assim, ó, vai, é isso aí. Aí depois, e depois, menino? Depois não, depois vê o que as pessoas vão precisar, né? Não é sobre estar em conjunto. E aí, numa transição assim diária, né? Indo para a saúde coletiva, eu passei lá no Centro Paulo Freire, né? E encontrei Maria. E ela contou um pouco sobre aqui, né? Sobre o círculo, sobre os estudos, sobre as relações, né? Sobre pensar a educação em relação, né? O que é que o outro, como é que se passa isso pelo outro, né? Como é que o outro se cuida? Como é que isso se dá em conjunto, né? Saúde coletiva pensando assim em como a relação também cura, né? Bom, não li ainda o primeiro capítulo, estamos chegando agora. Por algum acaso não chegaram dois livrinhos aqui de presente de Paulo Freire. Eu não estava nem assim sobre, não estava nem ainda no caminho, né? Mas chegou aqui a literatura, então vamos ler, porque é, é sobre isso, né? E aí fizeram uma pergunta também sobre o que seria, o que seria o que estaria nessa transição, né, de uma era para outra. Eu penso um pouco sobre os saberes ancestrais e as práticas de cura que os povos originários guardam e trazem e mantêm dentro da sua cultura, né, dentro da sua forma de viver, e de como é que dentro da engenharia biomédica a gente perdeu completamente a noção de que, nossa, acho que de quase tudo, mas acho que na saúde coletiva a gente reencontra o vínculo, né? A gente encontra a roda, a fogueira, encontra o lugar onde se tomar um chá, de se conversar, de chegar em casa e contar, de contar do sonho, de perguntar do sonho, de sonhar junto, né? De sonhar junto. E aí, bom, eu acho que, não sei, vim sonhar junto aqui um pouquinho com vocês. Que maravilha, Francisco. Seja muito bem-vindo, né? Que bom a tua visita, né, ao centro, né, em loco. A gente fica muito feliz que você esteja aqui conosco. Então, o Sérgio, né, nos fez uma provocação, e eu fiz algumas anotações, alguns anotatórios, como eu gosto de falar, né, sobre, né, essa questão, né, quais são os temas, né, que são imprescindíveis, que são fundamentais nesse nosso tempo, né, no debate. São tantos, né? E também vou partilhar, né, algumas anotações, né, sobre, assim, né, o que Freire, a partir da leitura de Freire, né, a nossa compreensão, que mulheres e homens, né, os seres humanos, são sujeitos do seu tempo, né? Nós somos sujeitos frutos do nosso tempo, do nosso território, nas relações com o saber coletivo e com outros sujeitos, transformamos a realidade. Só que essa transformação e essa organização coletiva, ela não é fácil, e eu acho que foi a Samira, né, que deu o exemplo, né, dessa questão, né, do obscurantismo que a gente vive, do quanto na escola, né, que é uma característica né, dos tempos, né, obscuros, né, dos tempos, né, de tentativa de silenciamento, que a escola é um dos lugares, né, mais atacados, a educação, né, as instituições educacionais. E é sabido porque, né, é a força, né, que a educadora e o educador têm da transformação, de intervir e de desestabilizar a ordem vigente. E não é à toa, né, que nós estamos, né, com a escola sem partido, com as mães do agronegócio, né, que estão monitorando, as mães do agronegócio estão monitorando a produção e distribuição dos materiais didáticos, né, nas escolas brasileiras,
tanto as privadas, né, que são as empresas, mas também a educação pública, que a gente vive, né, um momento né, de privatização, de direcionamento, né, dos recursos públicos para a iniciativa privada, e de quanto isso tem privado, né, educadoras e educadores, né, a essa produção, a reflexão, essa ação, reflexão, ação, porque no momento que a gente recebe um pacote, né, que é só para preencher as planilhas, preencher os dados, seguir um roteiro, dizer quantos minutos tem para a gente seguir esse roteiro, qual é o diálogo, né? Esse diálogo que Erivalda, né, coloca como, né, imprescindível, para a nossa construção a partir de Freire. Qual é o diálogo? Se você diz não criança, não jovem, não adulto. Agora é a hora da gente parar, porque eu preciso ir para a próxima etapa, né? E aí, nesse sentido, eu também fico né, assim, matutando, né, refletindo, me questionando, né, para além da escola, né, quais os outros espaços que nós, né, estejamos, né, atuando na educação escolar, né, mas a educação é a saúde, a educação, né, são as nossas práticas, são as nossas relações, né? Que outros espaços para além da escola, dessa instituição, né, nós podemos também nos organizar, nós podemos, né, provocar e construirmos coletivamente, né? Porque os exemplos, né, da história e atualmente, né, os passados e os atuais também nos mostram inicialmente, primeiramente, que é na coletividade, que é a organização coletiva que, né, que nos impulsiona a transformação. Só que essa organização, esse processo, ele não é sem conflitos, sem contradição. Né? Eu teimo, né, em pensar, né, nessa construção, ela é difícil, né? E ela é difícil também em uma época que somos essa, né? E a nossa provocação, né? Como é que esse primeiro capítulo nos faz pensar nessa contemporaneidade, nessa conjuntura que a gente vive? A gente vive numa era do capitalismo, que é a era, né, do enlatado, do fast food, do iFood, que a gente não faz a reflexão, se a gente for pensar, né, do alimento, por exemplo, né? E aí nós temos um agravante, né, que a pandemia acelerou processos que já vinham acontecendo, né, mas, né, a gente ficar confinado por um tempo também, né, acelerou e fez com que, né, transnacionais, com que o capitalismo se aproveitasse, né, de explorações que já vinham, né, que já estavam em processo. Né? Então, a construção coletiva, ela não é imediata. Né? A construção coletiva, ela requer amorosidade, ela requer generosidade, ela requer trabalho, compromisso, né? E estudar é trabalhoso, né? Mas o que é que a gente vem, né, ao longo dos tempos, né, escutando, né, em muitos espaços, né, de que tem que ser aligerado, de que a gente não precisa, né, de que a gente não precisa ter trabalho para isso. Para que é que a gente vai ficar 4, né, horas, né, estudando, se a gente pode, né, que podemos também ouvir um podcast, vermos um vídeo, né, mas para além disso, né, o diálogo, aí a gente também não tem paciência para o diálogo. Então, para, né, fechar meu microfone e ouvirmos a querida Inês, né, eu acredito, e essa, né, eu acredito a partir da minha praxis, né, que são nas construções coletivas, nos movimentos auto-organizados, de camponesas e camponeses, né, no campo, na cidade, da classe trabalhadora, né, nos sindicatos, com todos os desafios, as mulheres, certo? Os movimentos de bairro, nós temos hoje, né, um mote, né, que é terrível, mas que é real, que é a questão da fome, né? É a questão de que tudo está caro, né? E que a gente pode fazer isso a partir do nosso bairro, né? Dialogando com a nossa vizinhança.
Mas isso não é fácil, porque a gente tem que enfrentar o que a Erivalda disse, né? É esse confronto com o diferente, com o que pensa diferente a mim, né? Mas que também está disposta, né? É uma pessoa que está disposta a construir e a pensar. Eu fecho meu microfone para a Inês e em seguida o William. Não, eu acho que diante de tudo isso que está sendo colocado até esse momento, e das semelhanças que alguns dos que se pronunciaram colocaram com relação à atualidade desta obra, porque nós não estamos em 64, naquele período, mas tem muita coisa que está muito, muito parecida, muito parecida. Eu estava em sala de aula nesse período, aí, né, porque vocês já viram que eu sou a mais velhinha do grupo, aliás, a mais jovenzinha de idade do grupo. Eu me lembro que eu tive, mesmo aqui na Universidade Católica de Recife, eu trabalhava numa sala que eu tinha 3 olheiros, salas, turmas de 70 alunos, 3 olheiros, que seguiam e que acompanhavam tudo o que dizia. E eu fazia disfarçadamente, porque era na área de literatura. A literatura, você tem 1000 formas de passar os recados através dos personagens, mas sempre eles se davam conta de algumas coisas. Mas eu vejo que hoje não é diferente, né? Eu fico com muita pena dos professores, muita pena, porque com frequência a gente vê que professores foram acusados, e tiveram que se submeter a inquéritos. Por quê? Porque falaram alguma coisa diferente daquilo que os nossos dirigentes alguns dos nossos dirigentes estão querendo que façamos. E aí eu digo, não, mas agora está tudo bem, imagine a abertura, a gente vai onde quer, nem vai mais onde quer, porque as passagens, tudo aumentou tanto, né? Falavam, meu Deus, o próprio ministro da Economia não falou que era um azar entrar no aeroporto, que estava cheio de empregadas domésticas e trabalhadores usando os aviões para ir para a Disneyland ou qualquer outro lugar, né? Então, porque isso não agrada aos poderosos, que os subalternos, que os oprimidos cheguem a usufruir dessas benesses. E ali na página 60 eu vi que Paulo Freire nos diz que a grande luta que vem sendo, através dos tempos, há de superar os fatores que fazem o homem e a mulher acomodados ou ajustados, é a luta por sua humanização. Ameaçado pela opressão, porque a opressão ela é direta, seja lá na escola, seja em qualquer lugar. A opressão ela acontece em todos os momentos. É claro que não sou eu que me oprimo. Às vezes até a gente pode se oprimir também, mas as nossas opressões, geralmente, elas vêm de fora. E essa opressão que esmaga, que nos esmaga, quase sempre feita através de coisas que nós não aceitaríamos que fossem realizadas desta forma. E o mais doloroso é que isso tudo é realizado, vem sendo feito em nome da própria libertação, porque é incrível você assistir algum dos nossos poucos falantes dos ministérios atuais que não falem
da liberdade, que não falem do desenvolvimento da ciência, do desenvolvimento da economia, de todos os desenvolvimentos possíveis, quando, na realidade, a gente sabe o que penou agora com a pandemia, e ainda somos bastante privilegiados, né? Se não fosse o SUS, a pandemia teria sido terrível, muito mais do que foi. E, na verdade, a nossa tendência seria, meu Deus, e aí agora? O que é que eu faço? Olha para um lado é opressão, olha para o outro é aperto, olha para o outro é falta de dinheiro, falta de comida nos pratos da grande maioria, podemos dizer sim, da grande maioria da população brasileira. Era difícil aqui, fazia anos que a gente não via mais pessoas batendo e pedindo comida, comida. 1 quilo de arroz, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, cozido ou cru, né? Isso tudo é opressão, é uma das terríveis opressões. Mas o que Paulo Freire deseja e quis fazer com a escritura deste livro, isso é um presente extraordinário que ele nos deixou, é que, apesar dessas opressões, apesar dos pesares todos, a gente tem que esperançar. E o que ele nos traz sempre, mostrando com relação ao esperançar, é que somos inconclusos, somos imperfeitos, chegaremos à perfeição, acho que só lá na outra dimensão, né? Mas nós mesmos nos cobramos muito, eu queria ser assim, assado, queria ser melhor, pode até que tenha gente que diga que queria ser pior, mas aí fica difícil. Então, esse esperançar numa possível libertação, e não é uma libertação definitiva, porque a liberdade ninguém dá para ninguém. O próprio Paulo Freire diz que ninguém liberta ninguém. Nós nos libertaremos juntos, na força da união. E lembrando sempre, então, que somos inconclusos, temos que levar essa luta com muito mais força e muito mais vigor, em busca desta liberdade. Imagine com os fatos que foram relatados aí, a gente pensar, e a educação como prática da liberdade, vai levar esse livro para mostrar para quem está protestando sobre isso, não é verdade? E também reclamo muito deste cidadão grandioso, mas quem leu Paulo Freire? Aí é um outro assunto. Mas vamos, então... Olha, aqui estamos quantos agora aqui? Deixa eu ver, estou sem óculos. Estamos em 43. Se 43 saírem daqui hoje pensando um pouquinho, eu sou inconcluso, eu estou sendo oprimido aqui e ali, mas eu estou e quero lutar para a nossa libertação. A nossa libertação, para que as pessoas não passem mais fome, para que exista emprego, etc., 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 e que a gente chegue no caminho mais próximo, reduzindo a incompletude que existe em nós. Amém. Que assim seja, irmã Inês. William Francisco, por favor, William. Olá, mais uma vez, boa noite a todos, a todas. Primeiramente, agradecer mais uma vez por essa rica partilha, né? Muito bom ouvir Freire a partir de outras vozes, né? E a partir das realidades que cada uma traz. Então, revigorar a alma, sem dúvida nenhuma. E, assim, Freire é aquele texto, aquela pessoa, é aquela palavra, né? Aquele sujeito que está cada vez mais presente, latente no nosso cotidiano, né? Então, ler Freire é muito gostoso, porque a gente vai lendo
e vai se identificando, vai vendo o quanto Freire vai também interpelando, né? Nos perguntando, nos questionando e, sobretudo, falando desse desacomodar-se, né? E aí eu gostaria de ficar um pouquinho com a categoria de pertencimento, né? Logo nas primeiras páginas do capítulo 1º, Freire fala um pouquinho desse conceito de pertencimento, né? E aí ele vai dizer o quanto é importante o ser humano, o homem, né? Se integrar nesse mundo em que ele está, né? Nesse mundo, nesse contexto em que ele vive. E aí ele vai dizer, olha, a integração é o enraizamento do ser, né? Veja que como isso é forte, principalmente na sociedade em que nós estamos mergulhados, né? Porque o individualismo em alta, o egoísmo em alta, né? E, sobretudo, o engrandecimento das particularidades, né? Então, pensar o coletivo, pensar em diálogo hoje é quase que uma ameaça, né? Então, é algo desafiador, de fato, é algo desafiador. E esse pertencimento, né, que faz com que a gente se sinta parte do todo, né? Ou seja, mesmo sendo uma parte nesse todo, mas que a gente se incorpore a esse universo que também está em nós, né? Então, esse pertencimento faz com que a gente se integre a esse cosmos, né? E a partir daí a gente comece a enxergar o mundo, o outro, como parte de mim também, né? Ou seja, aí a gente começa a enxergar que esse cuidado não deve ser o cuidado apenas de si, mas o cuidado com o outro, cuidado com esse mundo que se torna casa comum para nós, né? Então, por isso que alguns temas são da ordem do dia, né? Por exemplo, a ecologia, né? O cuidado com a natureza, né? Mas também essa aceitação ao diferente, às diferenças, né? Que fazem parte do nosso cotidiano, que está conosco. Então, sobretudo, o diálogo, né? Seja na escola, seja em outro ambiente de trabalho, seja nos movimentos sociais, seja onde é que a gente se encontre, onde é que tem a vida, tem a gente. Então, esse diálogo que não é fácil também, porque dialogar é abrir mão também de algumas certezas, né? E quando a gente fala desse universo das certezas, a gente precisa também se colocar nessa condição de que somos seres inacabados, né? Ou seja, não temos a palavra final, não estamos prontos, mas estamos para aprender, e aí a gente se coloca nesse ambiente de troca, de partilha, de socialização, né? E cresce. Eu tenho, graças a Deus, eu passei por alguns ambientes, a maioria, ambientes muito democráticos, né? Mas já tive a experiência de lidar, por exemplo, numa escola com pessoas, né, da gestão altamente autoritárias, né, autoritárias, e a gente percebe a diferença, o quanto é difícil esse pertencimento, né? Porque não existe acolhida, não existe diálogo, não existe aceitação ao novo. E as pessoas que vão chegando, os outros funcionários que vão chegando, vão sendo tidos assim como pessoas diferentes e com muita indiferença, até tratam com indiferença, né? E assim, com muita vontade de que não se adapte àquele ambiente para que não fique ali. Então, e quem pensa diferente, né, com certeza é tratado dessa forma, com indiferença, porque a proposta é essa, né? Então, veja também
uma das citações que Freire coloca no texto, é a luta constante pela humanização, ameaçada constantemente pela opressão. Então, todos os dias nós estamos nesse embate, né? E nesse desejo, na resistência de lutar pela nossa humanização. E aí eu chamo a atenção que nós até ficamos um pouco viciados, né? E achamos que a opressão apenas parte do outro, mas às vezes a opressão também ela está em nós, né? E às vezes a gente comete algumas atitudes, né? Opressoras que a gente precisa também se vigiar, né? Precisa estar vigilante para que a gente não cometa também e não reproduza esse movimento de opressão que faz parte, já que a gente muitas vezes, muitos de nós somos educados nesse ambiente até autoritário, é capaz de que em algum momento a gente também possa se tornar, né, ou ser de alguma forma, né, desenvolver uma atitude opressora. E aí, só para concluir, Freire diz, olha, a partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu mundo. E aí eu gostaria de deixar uma inquietação para cada um de nós. Qual a nossa contribuição hoje para a gente dinamizar esse mundo? Que muitas vezes é tão perverso e que muitas vezes maltrata tanto, né? Onde nós estamos? Onde? No lugar de fala, no lugar de atuação. O que é que a gente está fazendo para dinamizar esse mundo, para fazer com que ele se torne melhor? Né? Eu acho que essa deve ser uma inquietação que deve nos mover, né? Constantemente, e todos os dias a gente tem que perguntar isso. Quando eu saio de casa, chego na minha sala de aula e pergunto, meu Deus, o que é que eu posso contribuir para fazer com que a vida dessas crianças, desses adolescentes, seja um pouquinho melhor através da minha praxis? O que é que eu posso contribuir? O que é que eu posso dar de novo, fazer de novo e de forma diferenciada para que eu venha contribuir com a vida dessas crianças e desses adolescentes? Eu acho que essa é a nossa contribuição, né? Ser sujeito histórico, fazer história. No lugar, eu acho que nas pequenas utopias, porque está tão difícil grandes utopias, né? Mas eu acho que as pequenas utopias conseguem nos mover de forma mais esperançosa, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí que eu caminho com esse texto. Obrigada, William. Pessoas, nós seguimos para o Rodrigues Manuel, são 20h24, né? Eu peço gentilmente que a gente fique atenta ao tempo, porque assim, né, para eu não ter que interromper o raciocínio, mas que a gente também, né, veja mais. Aí a gente vai fazer o seguinte: o Rodrigues Manuel é a última pessoa inscrita. Quem desejar contribuir também, aí a gente começou, né, às 17h15. Às 19. Às 19h15, então, quem desejar, na fala do Rodrigues, né, levanta a mão, mas que a gente fique atenta também a essa questão do tempo, porque nós, né, depois faremos, né, uma síntese e a companheira Erivalda, né, faz, né, a conclusão com os avisos, tá certo? Então, Rodrigues, por favor, companheiro. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Eu vou fazer a minha reflexão em cima de pontos que já foram, de certa forma, trabalhados aqui no grupo. Eu parto da questão que nós somos singulares e plurais. E na hora que eu faço essa reflexão em cima do ser singular e ser plural, eu chamo a atenção para a tolerância. A tolerância, o respeito ao diferente, o respeito ao outro, o respeito àquele que pensa diferente de mim. Até porque, na hora que eu me coloco e que eu reflito e que eu tenho essa consciência de que eu sou plural, o outro também é plural. E um pouco daquilo que há no outro e que muitas vezes eu detesto, eu não tolero, tem em mim também. Então, na hora que eu agrido, que eu violento o outro, eu estou também me violentando, me matando, me agredindo. Então, na hora que eu tenho essa consciência plena
de que eu sou singular e sou plural. Eu sou singular na hora em que eu exijo respeito àquilo que eu sou, respeito ao meu modo de ser, mas também eu sou plural na hora do coletivo, né? De que eu devo me unir aos negros para defender a causa dos negros. Então, a minha pluralidade está aí, né? Então, me reconhecer enquanto pessoa, enquanto indivíduo, mas me reconhecer enquanto coletivo, né? Eu tenho um grupo de luta, de defesa. Na hora em que eu luto pela educação do campo no meu país, eu estou sendo plural, eu me uno a todas as pessoas que levantam essa bandeira da educação do campo. Então, a tolerância ao outro, ao que é diferente a mim, né? Então, eu reflito nesse viés da singularidade, da pluralidade, do respeito e da tolerância, e de levantar a bandeira do grupo, daquele grupo que você faz parte, né? Da sua cor, da sua opção sexual, da sua luta, do seu território. Então, a minha pluralidade na luta por aí também. E aí eu concluo a minha fala chamando a atenção, porque os poderosos estão usando a nossa linguagem e a nossa fala, inclusive freiriana, fala de mudança, fala de liberdade, para confundir a cabeça das pessoas. Para confundir a cabeça das pessoas. Então, nós devemos estar muito atentos, ter uma certa astúcia, né? Ter uma certa... o olho aberto, né? Naquela linguagem popular, olho no padre e olho na missa, né? Quem é que está falando de liberdade? Quem é que está falando de mudança? Né? De onde ele está falando? De que local ele está falando de tolerância e de mudança? É uma palavra de afirmação? É uma palavra que realmente quer mudança? Ou é uma palavra para confundir a minha cabeça e continuar oprimindo, continuar matando, continuar violentando e sendo intolerante? Então, que nós sejamos muito atentos na escuta da fala e de onde vem essa fala, né? Tem muitas escolas aí, particulares, posso dizer assim, de algumas empresas totalmente capitalistas, falando em mudança, falando em liberdade. Elas querem mudança e liberdade ou querem a manutenção do que está aí? Então, termino a minha fala chamando a atenção para que nós sejamos um pouco mais astuto, atento de onde partem as falas. Obrigado. Obrigada a você, Rodrigues. William Francisco, por favor, baixa a tua mão, companheiro. A Samaia, eu penso que era Samaia, tinha levantado a mão, mas depois baixou. Não sei se foi porque houve algum... Pronto, Samaia. Vou tentar Então, mudar a câmera aqui, mas... tá bom, companheira. Pode seguir, por favor. Boa noite a todos. A aula passada, infelizmente, eu perdi problemas aqui, peço desculpa. Fico até um pouco receosa de falar que sou recém-formada, né? Mas curiosa. Então, resolvi participar do grupo com vocês. E eu pretendo falar um pouco do espaço que eu estou trabalhando, que é no sistema prisional aqui em João Pessoa. E esse espaço é um espaço complicado da gente trazer essa vivência para a sociedade, né? Nesse olhar de mudança, de transformação, da humanização que a gente está tentando. Enquanto gerência, que eu trabalho na gerência executiva, estou enquanto pedagoga agora, né? Como assumindo a coordenação, então é tudo muito novo, mas tomei a frente nessa parte assim, da educação de jovens e adultos, estou aproximando, e também na parte do ensino superior. E ao ler o texto, eu destaquei na página 40, o existir é individual, contudo, só se realiza em relação com os outros existires, em comunicação com eles. Então, ao meu ver, se não existir essa comunicação, aonde eu estou, né, nesse espaço da Secretaria da Administração Penitenciária, com os policiais penais, que são os diretores, as diretoras que tem. E eu estou tendo uma aceitação muito boa com eles ao trazer
esse novo olhar de humanização. Eles escutam, eles participam. Hoje teve uma demanda que eu precisei de cursos profissionalizantes, e já eles automaticamente, não, Samuel, vamos sim, vamos ver quem está no perfil. Então, é tudo muito novo, é algo que, no Brasil, estamos sendo destaque no ensino superior só, nacionalmente, né? Temos aprovado em medicina, que vai começar em setembro, ele está para receber liberdade. Então, essa mudança é uma nova perspectiva, né? A gente, assim, eu, enquanto pedagoga, eu estou muito feliz, porque é uma nova perspectiva de vida. Então, ter esse acompanhamento também com eles, né? Para ver que maneira a gente pode contribuir, né? Enquanto Estado, enquanto sociedade. E estar aqui com vocês, eu vou tentar trazer também para o meu mundo, que é um pouco mais complexo. E é isso, gente. É porque eu ainda estou... E agradeço. A gente aqui te Não agradece, sei Samaia. se entender, né? Mas, aos pouquinhos, eu vou passando para vocês como é esse mundo. Porque eu acho que... Não sei se alguém aqui tem essa vivência. E Maria Amélia era do grupo de estudo, era do professor Irenildo. Ela não está lembrando de mim, eu acho. Muito obrigada, Samaia. Meu povo, vejam bem, nós tínhamos pedido que durante a fala do Rodrigues, né, quem desejasse se inscrevesse. Mas, como enquanto a Samaia falava, 2 pessoas sentiram-se provocadas, aí o João Paulo Azevedo e o Jefferson Salles irão, né, falar, obviamente, né, a gente com essa atenção, né, ao nosso tempo, entre 3 e 5 minutos, e aí a gente conclui, tá certo? E aí prepara-se, afina-se, né, para que no nosso próximo encontro, daqui a 2 semanas, né, a gente também esteja participando. Mas, devido à avançada hora, às 20h33, nós, né, ouviremos os companheiros João Paulo e Jefferson e vamos às conclusões, tá certo? Desse nosso encontro. Por favor, João Paulo. Boa noite para todo mundo. Primeiro eu vou pedir desculpa pela entrar atrasado, né? A correria do dia a dia, o trabalho, essas coisas, nem sempre sai como nós esperamos, né? E aí, ouvindo que todos os colegas já pontuaram, eu queria trazer para nós pensarmos nesse mesmo sentido. Eu não sei se vocês já ouviram falar em 2. O primeiro processo é o processo da descolonização, né? Essas leituras descoloniais que percebem diversas outras formas de viver, de existir, de sentir a vida. E aí, dentro desse movimento, eu destaco a filosofias africanas, né, o estilo de vida dos diversos povos originários do nosso país. E assim, é um convite para a superação dessa lógica, né, dessa lógica de dominação, que é imposta desde o período da colonização. Enfim, eu estava até refletindo agora pela tarde esse movimento que nós estamos vivendo, né? E que muitas das vezes a gente pensa que é um movimento de agora, e nós sabemos que não é, que tudo tem uma história, tudo tem uma raiz. E aí, dentro desse movimento de descolonização, tem muita gente falando, por exemplo, como é que nós podemos pensar numa sociedade outra se nós temos um processo de educação que exalta a violência, que exalta, por exemplo, a comemoração da invasão do Brasil, né, que, em outras formas, é a exaltação dos inúmeros estupros que aconteceram do povo português para o povo indígena, e depois o epistemicídio racial, que coloca a pessoa do negro como se não tivesse humanidade, e não somente o negro, também o indígena, como se essas pessoas não fossem humanas,
se não passasse pelo processo de colonização. Então, nós, indígenas e povos negros, só passamos a ser vistos como humanidades quando nós passamos pelo processo de colonização, de aceitação do mundo do branco. Né? Nós não podemos cultuar os nossos deuses, nós não podemos expressar o nosso dialeto, nós temos que passar pelo processo de colonização para poder ser aceito no mundo branco. E aí o convite, junto com Paulo Freire, a leitura de Frantz Fanon, né, a leitura de Quijano, a leitura de Catiúcia Ribeiro, e também o de Renato Nogueira, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, para nós aprendermos sobre por que nós amamos. Tem um livro dele muito interessante, Por que Nós Amamos. E aí fazer esse processo de desconstrução desse mundo colonial que foi imposto para a gente, e aprender a amar a partir das coletividades, e aprender a fazer um movimento contrário do fascismo, contrário dessa lógica de imposição do meu querer. Não, é porque eu aprendi assim, vai ter que ser assim, etc. e tal. E a gente precisa romper com isso. E aí, para romper, eu trago a leitura de Reich, que Reich vai dizer que o primeiro processo, o primeiro passo para a superação dessa lógica é nós reconhecer que nós somos fascistas porque nós tivemos uma educação fascista. Nós fomos imbuídos, desde o ventre de nossa mãe, as informações, elas são fascistas. E aí, a partir desse reconhecimento, a gente busca a superação, que é justamente essas filosofias africanas, essas filosofias de vida indígena, que vai nos mostrar como outras maneiras de vivenciar esses processos. Né? Pronto, era essa minha contribuição que eu gostaria de dar, e agradeço pela oportunidade de fala. Certo? Muito obrigado. A gente aqui agradece, João Paulo. Muito bem, bom tê-lo aqui. Um caruaruense. Rapaz, só tem nós dois, de Caruaru. Nada, tem muita gente de Caruaru. Merivalda, Gessiane, Eliane. Isso que eu estou conseguindo visualizar, né? Porque essa tela também limita a nossa visão. Mas somos, né, o Brasil, somos, né, tanta gente de tantos lugares, mas é muito. Juliana Silvino, que eu vi ali, né, mas que é de Caruaru, professora, educadora aqui também na rede municipal. Mas que bom que estamos aqui nesse diálogo e a gente fica feliz, né, de vermos, né, pessoas do nosso território, né, geograficamente falando, mas do território da educação e nessa disposição para o aprendizado, para o diálogo, para o debate, né? Jefferson Salles, por favor. Boa noite a todos e a todas. Na verdade, Cícero, eu estava ganhando coragem mesmo, porque eu não consigo ser sucinto, mas eu vou tentar. Bem, acho que a grande provocação que ficou a partir da fala da professora Graça foi em relação à transição, né? O que seria esse espaço de transição? E a todo momento, na leitura do capítulo, me veio uma categoria de pensamento do Freire, que são os inéditos viáveis, que inclusive a viúva dele, Ana Maria, fala que é uma categoria que pouco é discutida no Brasil. Ela é muito mais discutida no exterior do que aqui. E o inédito viável é exatamente essa provocação que ele nos faz ao longo da escrita dele, de nós nos entendermos como sujeitos críticos. E aí, num determinado momento no capítulo, ele fala que nós somos críticos a partir do instante que a gente absorve esses dados da realidade e faz algumas observações, quaisquer que sejam, desses dados da realidade. Portanto, nós somos sujeitos concretos. Então, Moacir Gadotti, ele acredito, por ter muito convivido e contribuído também com Freire, ele traz algumas discussões na dialética da educação, que é exatamente isso. Ele fala que a filosofia, o método freiriano, ele nos provoca a sermos esses sujeitos ontológicos da nossa realidade. E o inédito viável é exatamente essa categoria onde a gente andarilha nas utopias. E aí, assim como o João Paulo, eu também fiz alguns cruzamentos com outros pensadores, e um deles é o Boaventura Santos, que ele diz que nesse momento a gente está vivendo em teias fragmentadas de uma realidade, né, onde a gente vive
em determinados espaços com a democracia aberta e voltada para todas e todes, mas alguns segundos depois a gente já está vivendo com uma ala extremamente ultraconservadora, e aí a gente vai precisando conviver, inclusive, com essas reformas terríveis como o BNCC. Para mim, que sou da educação de adultos, a gente está passando agora por um processo terrível, que é o de alinhamento da EJA na BNCC, no Plano Nacional de Alfabetização e no novo ensino médio, sem nenhum tipo de diálogo com o movimento, nenhum tipo de diálogo com quem pesquisa a EJA no Brasil, que já são poucos, né? E aí a gente precisa ficar atento a esse processo de mercantilização de fato. Inclusive, agora, a EJA foi colocada dentro do Sistema Nacional de Avaliação, e, para nossa infeliz surpresa, a gente só foi incluído dentro do processo da certificação, do INSEJA. Não, de fato, uma avaliação institucional, né, para medidores de qualis, e aí a gente pensa no CAQI, no CAC, que a EJA também não entrou. Então, assim, essas teias perversas da realidade também me fazem pensar em outro autor que ele dialoga muito com esse pensamento freiriano de realidade, que é o Zygmunt Bauman, né, que a gente ele nos coloca como mercadorias. Ele diz que esse momento as terríveis teias do capital, eles nos transformam em mercadorias, né? E essas mercadorias, aí já trazendo para Freire, realmente nós nos tornamos sujeitos desumanizados. E falo desse meu lugar, que é Teresina, Piauí, né, onde, ao longo de mais de 40 anos, nós somos consumidores diretos desses programas educacionais, dessas avaliações em larga escala, de uma história positivista. Para vocês terem ideia, o estado do Piauí, que por si só já tem um nome indígena, aqui a nossa Academia de Ensino Superior nos ensina, e sou historiador, de que nós não temos indígenas, de que os quilombos, eles poucos são reconhecidos como regiões quilombolas e seus remanescentes, e de que não precisamos de especificidades. Colaborei ao longo de 2 anos com a Secretaria Municipal de Educação daqui, e na construção do Plano Municipal de Educação, a gente discutia de que havia sim a necessidade de nós termos um currículo voltado para a educação indígena, para as relações étnico-raciais, para as questões quilombolas, e o que nós ouvimos da gestão da época é de que não havia necessidade porque o Piauí não tem índio, o Piauí não tem remanescente quilombola, principalmente o município de Teresina. De repente, nas diásporas provocadas, inclusive, por essas terríveis teias do capital, nós passamos a receber um número muito grande de indígenas vindo das mais variadas regiões, principalmente os venezuelanos. E agora, mais recentemente, povos africanos. E, de repente, o município se vê numa situação desesperadora por não saber lidar com essa realidade. Então, o que eu quero dizer para vocês, encerrando minha fala, é que os inéditos viáveis, né, a partir dessa reflexão do capítulo e de tudo que eu ouvi nessas potentes falas de vocês, eu acredito que uma das maneiras que a gente tem de se encontrar nessas linhas que a gente atravessa, né, ou nesses caminhos de andarilhagem, como o Freire também propõe, é que a gente forme realmente essa frente de luta, não só utópica, mas com concretudes, para que a gente possa, então, além de fazer esse tratamento desses dados da realidade, que a gente possa inferi-los através desses inéditos que são viáveis, né, que são possíveis. E acredito, assim como Freire, como muitos colegas já apontaram, isso só vem a partir da potência de um coletivo como esse. Obrigado, gente. Obrigada a você, Jefferson. Obrigada a todas as pessoas, né, que hoje, né, se colocaram, que nos provocaram, que contribuíram, né, que aprendemos juntas, né?
E aí, para, né, ter no início, né, do nosso encontro, né, uma pessoa que eu não anotei, né, o nome, mas lembro que colocou no bate-papo, quando a gente falava, diante dessa conjuntura, né, de uma escola que é opressora, de uma escola que tem olheiros e olheiras, né, o que o celular, né, o olheiro, mas que a estudante, o estudante também né? Hoje a gente não ainda, né, não tem, né, o formato, né, desse que a Inês traz, né, daquele formato de 64, mas a gente está constantemente vigiada com as câmeras dentro das escolas, das salas das professoras e professores, nas salas de aula, nos corredores, né, com os satélites que apontam qual é o momento, né, que você estava em determinado lugar. Então, a gente vive numa sociedade que também é vigiada por todos, né, por todos os lados. Mas, né, um dos elementos, né, e a partir do diálogo de hoje, mas não só de hoje, né, a partir da nossa praxis, né, enquanto freirianas e freirianos, é o esperançar, e o Jefferson traz, né, uma outra categoria, que é o inédito viável, de que a realidade ela não é estática, né? A realidade, e o Freire, né, esse um dos ensinamentos, né, do Freire, né, fundantes do Freire, né, é a transformação, é a mudança, e essa transformação e essa mudança na relação, né, nessa relação com as outras pessoas, com a natureza. E aí, um dos elementos, né, que também foi colocado, né, nas falas de vocês, é a nossa relação com o meio ambiente. Né? Porque a gente faz esse debate das nossas relações, da nossa construção na sociedade, na escola, no sistema prisional, nos sindicatos, né, no bairro, mas se a gente continuar, nós, enquanto, né, pessoas, sociedades, coletividades, seres no mundo, há essa devastação, né, do meio ambiente, né, dos bens, né, naturais, né, nós não teremos, né, lugar, né, nós não teremos lugar para as relações, né, para as relações humanas, né, porque e o sistema capitalista faz isso, né, faz a quantidade de lixo, de poluição, de consumo que nos estimula, né, a fazer, né, é assustador. E essa também é uma reflexão que a gente faz individual, né, mas que a gente tem que pensar na coletividade também, né? Porque, por exemplo, nós moramos em Caruaru, né? Nós somos uma região do Agreste que tem o polo têxtil, né? E a indústria, né, têxtil do jeans, né, aqui, ela, né, produz e exporta, né, são indústrias transnacionais. E uma bermuda, um short jeans, ele é utilizado 60 litros d'água para todo o processo. Uma peça, apenas uma peça. Né? E é uma indústria que é a segunda maior poluente, né, do planeta, a primeira é a petrolífera. Então, a gente também fazer né, ter esse conhecimento, a importância, né, do conhecimento, né, e Freire traz, né, em todos os textos dele, mas nesse capítulo que nós, né, estudamos e debatemos é um compromisso nosso, o estudo, o conhecimento, né, o aprofundar, né, o conhecimento para, né, nos provocarmos, mas nos provocarmos coletivamente. Né? Então, esperançar, né, em inéditos viáveis, que isso é subversivo, né? É revolucionário em tempos que é colocado na gente a questão da desesperança, a questão de que a realidade está dada e não é passível de mudança, de que não adianta fazer nada, porque as coisas são assim, sempre foram assim, e para que a gente vai se desgastar, né? Se a realidade, né, está tão ruim, então não vai ser transformada, que fiquemos, né, parados, com a boca escancarada, cheia de dentes, ou não,
né, mas parafraseando o Raul Seixas, esperando a morte chegar, que é isso que querem nos convencer, né? E é um ato revolucionário, é a gente, né, fazer o enfrentamento contrário, né, com música, com literatura, com poesia. A Inês traz, né, a literatura, a arte, a poesia, e o nosso fazer coletivo, esperançando sempre, coletivamente, e com alegria, apesar, né, de todos os pesares, apesar de cotidianamente a gente ser atacado, né, no nosso sorriso, porque rir, porque, né, abraçar, que a gente já está voltando, né, a abraçar, em tempos feitos esse, é revolucionário, é transformador. Companheira Erivalda Torres, não é por vontade, viu? Porque por mim eu continuaria a falar junto com todo mundo. Já sabemos. Vai contigo e agradeço a vocês, povo querido. Cícera, obrigada pela contribuição de hoje, né? Agradecemos a todos e todas, porque foram falas densas. Estudar é isto, não estudar no isolamento, mas estudar na coletividade. É a gente saber poder ouvir a outra pessoa. É a gente construir uma sociedade transitiva, como o próprio capítulo de hoje traz, e no final ele diz uma sociedade intransitiva, por isso que ele diz a sociedade, o Brasil em transição, né? Uma sociedade intransitiva, que é aquela sociedade fechada, e a nossa sociedade não, ela tem que ser uma sociedade que a gente possa construir uma sociedade onde a gente possa falar e se expressar e colocar a força do nosso pensamento e construir essa transformação para transformar os sujeitos, as histórias de suas vidas, né? Mas nós, mediante essa transitividade que nós tivemos hoje, mediante essa construção tão linda, né, é que ele vem falar da sociedade fechada também. No próximo capítulo, ele diz, o capítulo 2, isso aqui eu construí aqui, tá? Para a gente já ficar para a próxima. O capítulo 2 trata de uma sociedade fechada, estou botando aí no chat para vocês copiarem, de uma sociedade fechada. E inexperiência democrática. Qual seria o nosso posicionamento mediante o que estamos vivendo? A gente vive aí, a gente está com um governo de extrema-direita, numa sociedade, quais são as nossas experiências democráticas enquanto cidadão, enquanto cidadã, né? E a sociedade hoje encontra-se com mais abertura e menos opressão? O que será que nós temos? São reflexões apenas para que pensemos e agucemos o nosso estudo no segundo capítulo, né? Que a gente possa estudar o segundo capítulo pensando em cada coisa. O meu posicionamento, Freire sempre chama a gente a ter o nosso posicionamento, a se colocar como cidadão, como cidadã deste mundo em que nós vivemos, né? Então, é importante a gente poder pensar nesse posicionamento que nós teremos nesse próximo estudo, né? Dizer que a primeira proposta do grupo de estudos, vocês estão lembrados, para que não esqueçam, que era que no final desse grupo, em junho, nós pudéssemos ter o nosso artigo. Não sei se a Aparecida já deve ter falado hoje dele aí, mas só relembrando. Eu sei que vocês têm experiências belíssimas nas atuações de vocês, e imagina agora avivando a nossa memória com essa discussão. Então, vai ser magnífico ter materiais escritos por vocês e a gente poder fazer uma publicação linda, né? Então, chamo também um convite novamente a que todos vocês, no próximo encontro, coloque logo na hora que entrar no chat, Erivalda, Cícera, Inês, Maria Melo, eu estou no Centro Paulo Freire fazendo parte. Então, vai lá, faz o teu credenciamento, bota aí, meninas, o site, para eles nem desligarem aí, e fazer, já bota direto, Maria, indo lá,
abre na aba e bota o link já direto de lá. Aí, faça o seu credenciamento. Olha, nós estamos com uma promoção, porque tudo na vida a gente tem que pensar, né? Porque a vida não está fácil. E para o centro não é diferente, não. Também é difícil, porque no Brasil, com a inflação do jeito que está, os impostos aumentaram demais. O que não aumentou foi o nosso salário somente. Mas quem se inscrever fizer sua inscrição até junho e fizer o pagamento, vai contribuir anualmente, com apenas R$60. Passando disso, vai contribuir com 80. Então, se eu fosse você, eu ia agorinha, fazia a inscrição, fazia um Pix e já mandava para o nosso grupo. Todo mundo tem que contribuir, né? Para poder a gente fazer. A gente estar junto nessa luta, tendo condição de continuar a nossa batalha diária, né, por uma educação libertadora, emancipatória, e onde nós sejamos sujeito da nossa história, sujeito das nossas ações, e que possamos transformar essa sociedade, especialmente este ano de eleição, onde nós precisamos estar e clicar lá bem certinho os nossos dedos para que a gente não erre, né? Que as pessoas e a gente não deixe. Então, vamos fazer isso aí. Então, nossos agradecimentos a todos vocês que estiveram conosco, né? E até o próximo encontro. Né? Como Inês diz, se Deus quiser, amém, oxalá, para quem é, e para todos nós. Um beijo bem carinhoso para cada uma, e aquele abraço apertado. Quem está sem o link, quem participou hoje, que não ficou com o link, não se preocupe, que eu vou pedir para Ricardo abrir, e vocês podem se inscrever. Quem estava querendo se inscrever, ele abre e vocês se inscrevem, para poder receber todas as informações, tá certo? Então, vai ficar aí para quem ainda que tem, há pessoas que estão aqui hoje que não estavam inscritas. Não se preocupem com isso aí, tá? Então, até o nosso próximo encontro. 9 de maio, hein? Eu estou escrevendo aqui, já anotei milhões de vezes. E como o Jefferson falou aí, nas categorias freirianas, no segundo semestre, nós teremos 6 módulos das categorias freirianas. Vamos com professores bem legais, professores que sabem debater Paulo Freire, que estudaram muito Paulo Freire. Então, nelas vai estar o Inédito Viável também. Aí. Uma delas, tá certo? Então, um cheiro, um abraço bem gostoso e tenham uma boa noite para todos vocês. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Boa noite, bons sonhos. E acordemos mais noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Breve.